Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um dia do podcast Elas Donas de Si. Aqui nessa mesa você sabe, já está cansado e cansada de saber que só senta gente boa, gente que vai trazer coisas incríveis pra gente. Mas essa jovem de hoje, deixa eu te contar uma coisa aqui dela. Já viu que é uma jovem linda, né? Mas aí ela vai falar sobre essa importância da beleza. Então fica aqui comigo, já acompanha aqui a gente, se inscreve nesse canal e fica aqui que essa história de hoje você vai se surpreender, tá? Confia em mim, fica aqui. Já pegou papel e caneta? Já, né? Porque aqui nesse podcast tem que assistir com papel e caneta na mão, porque aqui tem dicas poderosas. Então, eu quero apresentar para vocês minha convidada. Seja bem-vinda, Lohane. Que bom que você veio. Obrigada pela confiança. E antes da gente começar, se apresenta. Quem é você? Fala aqui com a sua câmera aqui, ó. Olá, meu nome é Lohane Carvalho, eu sou maquiadora profissional, mentora de autoestima e o meu propósito é realmente ajudar o maior número de mulheres que eu puder a restaurarem a sua autoestima, a sua autoconfiança, a entender a importância do autocuidado diário. Muito bom. Olha, já vou aqui, já começar a provocar aqui. Jovem. Muito jovem, né? Quantos anos? 29. Fiz 29 ontem. Ai, gente, fiz ontem. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Olha, quando a gente fala de autoestima, a gente fala de camadas muito profundas, sim, né? Sim. E aí você já contou aqui que é maquiadora, mas eu quero saber um pouquinho como é que é essa sua jornada. O que faz você olhar para essa mulher e pensar nessa autoestima dela e se tornar maquiadora? Porque você não acordou hoje e resolveu ir para essa profissão. Como é que foi essa jornada aí? Eu nasci em um bairro bem humilde, né, assim, onde a perspectiva de profissões, enfim, era bem baixa. Estudei em colégio público a minha vida inteira. Então, automaticamente, o que o sistema me mandava fazer, né, é ser CLT, ali trabalhar e ter um saláriozinho fixo por mês e estar feliz com isso. Só que eu sempre fui uma inconformada. Boa! Eu nunca me senti fazendo parte daquilo dali, eu sempre quis algo mais. Então, assim, durante a minha vida eu fiz muita coisa. Comecei a trabalhar com 16 anos, fui jovem aprendiz numa indústria grande. E aí, lá eu fiz uma entrevista, porque lá tem tipo uma seleção, né? Quando você vai fazer um jovem aprendiz, você passa por uma seleção pra saber em qual setor você vai trabalhar. E aí eu fiz uma entrevista pro setor de marketing. E assim, eles me adoraram, eu entrei, e lá eu me apaixonei pelo marketing, resolvi fazer faculdade de marketing. Depois essa indústria foi vendida, enfim. Eu tive outro rumo de vida, né? Fui trabalhar em farmácia, depois eu abri a minha própria farmácia, mas não encontrei, sempre gostei dessa área da beleza. Legal. Maquio desde os meus 18 anos, só que sempre foi aquela coisa assim, um hobby, sabe? E aí durante esse meu processo da farmácia, eu não tinha muito tempo pra atender meus clientes. E aquilo foi me entristecendo. Eu falei, gente, não é isso aqui. Eu tava ganhando um dinheiro a mais, mas assim, eu não tinha me encontrado e não tinha conseguido expor o meu propósito, que é realmente esse de ajudar mulheres a se sentir bonita, sabe? Eu acho que quando eu maquio uma mulher, eu quero que ela se olhe no espelho e fale assim, nossa, eu sou bonita. O meu slogan é realçando a sua beleza, justamente porque eu não gosto de mudar as pessoas. Legal. Eu gosto que elas se sintam elas, só que mais bonitas. Deixa eu pegar esse gancho, porque maquiagem faz muito isso, né? Maquiagem a gente, quando coloca, sim, ela mostra, de fato, uma beleza, como você falou, né? Só que eu gostei dessa frase sua do realçar. Sim. Faz com que eu não fique mascarada. Sim, justamente. Certo? Certo. Não é isso? Exatamente. Porque, assim, a intenção da maquiagem é justamente realçar a sua beleza. Assim, eu costumo dizer que a nossa imagem, ela reflete muito sobre a gente. Perfeito. Não é sobre o que a gente vê no espelho, mas como a gente se sente com o que vê. Então, vou te dar um exemplo. Nossa, adorei. Hoje, eu tô aqui como uma mentora, né? Então, eu tenho que passar essa imagem de autoridade, de que eu entendo realmente de beleza. Então, eu tive que colocar uma roupa que transparecesse isso. Tive que fazer uma maquiagem que transparecesse isso. Só que não é sobre como você está me vendo. É como eu me senti quando eu olhei no espelho. Eu olhei no espelho e falei assim, realmente, eu vou falar bem disso. Então, a beleza é isso. Que lindo. É a gente se olhar e se reconhecer. Então, assim, tem coisas, detalhes do nosso dia a dia. Vamos supor, eu sou mãe, uma bebê de 1 ano e 5 meses. Então, pra você que é mãe, sabe que eu ainda não durmo uma noite inteira.
Então, olheira precisa justamente, exatamente. Eu vou me olhar no espelho o dia inteiro com a olheira? Não, eu vou lá, passo um corretivo, camuflo. E aí a imagem que eu vejo no espelho muda automaticamente o meu humor, então eu vou levar ali o meu dia de uma forma mais leve, me sentindo bonita. E é exatamente isso, a maquiagem, ela é uma fortíssima aliada para nossa autoestima. Então, assim, às vezes tem uma manchinha, alguma coisa que te incomoda, por que não camuflar? Por que não se olhar com mais carinho, com mais amor, sabe? Então, eu acho que esse é o meu trabalho e esse é o meu intuito, sabe? Mostrar para as pessoas que não é sobre vaidade em si, mas é o autocuidado, é você realmente se olhar com carinho. E se a maquiagem vai ser ali seu aliado para isso, beleza. Aprenda a realçar ali os seus traços principais. Adorei isso. Deixa eu pegar esse gancho aqui, ó. Puxa um pouquinho mais assim o seu microfone para ficar pertinho igual o meu. E olha aqui para mim, olha, tá anotando esse negócio aí? Olha o que ela falou. Se a maquiagem, ela pode ser um instrumento de ajudar, não de mudança, né? De máscara, né? Mas de ajuda, por que não usar? Adorei isso. Sabe por quê? Me veio aqui na cabeça quando você foi falando, eu fui pensando tanto nessa mulher, como você trouxe o exemplo, né? De acabar de ser mãe, quanto, por exemplo, uma jovem. Ela quer se esconder o tempo todo numa maquiagem pesada, né? E essa mamãe, às vezes, ela tá tão cansada, tão exaurida da tarefa, desse novo papel dela, que ela esquece disso, né? Sim. E o que aconteceu com você? Me conta essa história aí pra gente, compartilha com a gente. Porque isso é o que fez com que ela pegasse, Lorraine pegou a dor dela e transformou. Essa história é linda, anota esse negócio aí, vai lá, conta aí pra gente. Então, durante o pós-parto ali, é muito natural que as mulheres se percam um pouco de si. Primeiro que a gente se encaixe numa nova versão, a qual a gente não conhecia. E aí, eu percebi que sempre fui uma mulher muito vaidosa, sempre gostei de me arrumar, de me maquiar. Eu passava o dia inteiro de pijama, no meu período ali de que eu não tava trabalhando, né? De pijama, às vezes ia escovar o dente já de tarde, não passava uma maquiagem, e aí eu olhava no espelho e isso só fazia eu me reconhecer ainda menos. Tipo assim, quem é essa? Sabe? Interessante. Fui engordando, me compensava muito com comida, então assim, o dia tinha sido tão cansativo que de noite eu sempre achava que eu tinha que comer uma besteira pra me compensar. Até que eu descobri que não, que existem outras formas da gente compensar o nosso esforço, e é através realmente de você se sentindo bonito. Então assim, eu voltei a treinar. Coisas que antes eu ia por obrigação, passou a ser o meu momento ali, a minha horinha sozinha. Deixa eu pegar esse gancho, adorei. Deixa eu pegar esse gancho, porque a gente quando vira mãe, gente, não manda um manual pra gente não. Entendeu? Mandou um manual pra você? Não. Menino, não mandaram pra mim também, garota, não veio. Como não vem o manual, adorei essa dica que ela deu, porque olha que coisa importante. Primeiro o cérebro teve que fazer uma nova roupagem de informação, que é quando o seu corpo muda todo. Passar 9 meses carregando aquele peso todo. Sim. Tudo incomoda, tudo dói, tudo cansa, porque o corpo tem um ser estranho, né? Então o corpo vai se adaptando o tempo inteiro. Sim. Ponto, você já entendeu isso. E aí tem pessoas que acham muito legal o corpo tão lindo, coisa linda que Deus fez, que o cabelo fica lindo. Assim, o peito fica lindo. Eu me senti maravilhosa grávida. Assim, né? Eu me senti maravilhosa. Mas no pós, menina... ela viu? Durante tava tudo maravilhoso. Então, aí, olha, então o corpo, a mente já fez assim, ó. Tá, preciso me adaptar a esse novo ser, ok. Quando o bebê sai, o teu cérebro fala assim... E agora? O que eu faço? Exatamente, esse é o sentimento. Só que quando esse bebê sai da barriga, falando que como consteladora familiar, esse bebê, ele ainda está em simbiose com essa mamãe. Ele ainda acha que tá dentro da barriga. Ele ainda acha que tá dentro da barriga. Então ele quer a mamãe o tempo inteiro. Então ele quer a mamãe pra chorar, pra deitar, pra dormir, pra tudo. Pra dormir, ele só quer dormir no colinho da mamãe. Não é assim? Porque ele ainda está em simbiose, entende, gente? Então, essa mamãe... E aí, me conta aqui, escreve aqui pra mim, se você passou por isso. Gente, eu só quero dormir! Eu acho que... Eu quero tomar um banho! Eu acho que a privação de sono é a parte mais difícil da maternidade. Por quê?
Tem as dificuldades ali enquanto você tá grávida, de posição, principalmente ali na reta final. De posição pra dormir, acordar pra fazer xixi, todas aquelas coisas que a gente entende. Mas o você não ter mais 5 horas, 6 horas de sono direto te causa uma exaustão. Eu lembro perfeitamente de um dia... A minha filha, assim, depois a gente vai voltar aqui pra contar melhor. Mais coisas, né? Porque eu falei que eu preciso de muitos podcasts pra contar tudo. Adoro. Já anota pra gente cobrar isso dela. Comenta aqui se vocês querem outros podcasts falando sobre esses assuntos. Mas a minha filha, ela chegou a ficar internada. Então, assim, eu não tava esperando. Eu tive ela com 40 semanas e 2 dias. Tudo perfeito. E aí foi uma surpresa a internação dela. Então, assim, teve toda a questão de uma exaustão ainda maior. Sim. E aí, depois que ela foi pra casa, mas ainda assim eu ia pra casa e eu dormia e voltava pro hospital e dormia, mas eu ainda assim dormia. Quando ela foi pra casa, que aí eu realmente entrei ali na realidade não era nem 3 horas, era 2 horas e meia, 2 horas acordando. Eu cheguei num dia de uma exaustão tão grande, que eu ninava minha filha, ela não dormia, eu ninava minha filha, ela não dormia, e eu já tava assim, me sentindo realmente desesperada. E aí, eu deixei o meu esposo ali dormir mais, porque até então eu estava em casa, e ele acorda ainda 4:30 da manhã pra trabalhar, então eu achava um pouco injusto eu, cobrar isso dele, porque ele sempre foi muito meu parceiro. E aí, nesse dia, eu tava tão cansada, que eu fui lá, eu falei assim, amor, por favor, fica com a Manu, porque eu preciso respirar. Tudo que eu quero é respirar. E aí, eu peguei ela, coloquei, isso até mexe um pouco comigo. E aí, eu dei ela pra ele, né? E... Ai, Jesus. Fique à vontade. Olha só. Deixa eu pegar aqui enquanto ela tá se recompondo. Isso aqui, outras pessoas que estão te ouvindo ali agora, tá passando pela essa mesma situação. Porque é, de fato, gente, uma exaustão. Mas vocês só precisam entender qual é o motivo. Esse bebê, ele não tá ali, esse bebê tá me cansando, desespero. Não, é porque esse bebê só reconhece cheiro, voz e colo da mamãe. Pois é. E aí, eu entreguei ela pra ele. Falei assim, amor, por favor, preciso respirar. E aí, eu lembro que eu deitei, assim, no sofá. E mesmo assim, eu fiquei pensando nela. Tipo assim, gente, mas por que ela não quer dormir? Será que tá com cólica? Será que tem alguma coisa incomodando? Será que ela tá com fome? Aí eu olhei, assim, porque a gente, no começo, de 3 em 3 horas, mamar. E aí, faltava, tipo, meia horinha, assim, pra ela mamar. E eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar dar um mamazinho pra ela, ver se ela se acalma e dorme. E aí, quando eu retornei pro quarto, estavam os 2 apagados. E isso foi um intervalo, assim, de 5 minutos. Meu respiro foi 5 minutos. E aí, eu vi aquela cena e me deu um misto de emoção, porque eu achei a coisa mais linda, eles dormindo juntinhos, e uma reflexão de que um motivo pelo qual ela não estava pegando sono é porque eu estava nervosa. Boa! A minha ansiedade estava passando pra ela. E aí, eu acho que foi desde esse dia que eu falei assim, calma, eu preciso respirar, me conter, porque tudo que eu sinto vai passar pra minha filha. Perfeito. E automaticamente na minha maternidade. E aí foi nesse ponto que eu entendi, conversando ali com outras mães, porque assim, eu tenho um grupo assim no meu Instagram, assim, de mães, eu criei assim uma amizade com muitas mães, eu tenho conexão muito com mães, né? E aí eu percebi que todo mundo tava passando por esse mesmo processo, justamente. E aí eu falei assim, deu um estalo na minha mente que o que prejudica muito a maternidade é resistir a ela. Porque a gente não entender que essa é a nossa nova realidade. Então, assim, antes eu teria tempo de fazer isso. Antes... Perfeito. Só que não é mais a sua realidade. Então, você tem que aceitar que essa é a sua nova realidade e se adaptar a isso. E a partir desse momento, as coisas começaram a fluir. Gente, eu me arrepiei do lado de cá. Eu não sei você aí, gente. Sabe por quê? Quando a gente escuta uma mãe falando, a gente automaticamente traz para as nossas histórias também. Lohane, eu estava dentro do banheiro com o bebê, que é o meu filho, meu primogênito, e ele não parava. Só que aí eu estava com 19 anos, a idade que você teve também, né? Bem novinha. Não. Minha bebê tem 1 ano. Não, você tá com 20 e pouco, tá? Não. Eu tive agora. Fiz confusão aqui das idades. Mas então eu era muito jovem, tinha 19, 20 anos, mais ou menos. Me deu um pânico, um desespero. Que a minha avó, que nesse momento eu morava com a minha avó, ela ouviu, eu falei, não aguento mais, eu só quero dormir. Eu fiz esse grito. Eu não aguento mais, eu só quero dormir. E aí, quando você falou a cena, já gatilhou no meu, hein?
Por isso que eu falei pra você aí, anota esse negócio aí que você deve ter gatilhado aí também. Mas tem solução, tá? Então, no meu também ápice de desespero, minha avó começou a bater na porta do banheiro. O que tá acontecendo? Achando que eu ia afogar a criança. O que tá acontecendo? E aí eu disse pra ela, eu não aguento mais, eu só quero dormir. E foi a mesma coisa, ela pega do meu colo, 2 segundos, ele dorme no colo dela. O que eu quero que você parem pra pensar aqui agora? É exatamente essa construção que ela trouxe aqui pra gente. Nem é terapeuta, mas já fez a construção dela. Toda a emoção que eu sinto, se esse bebê está em simbiose, ele vai sentir a mesma coisa. Então, o que talvez Lohane estivesse sentindo naquele momento? Aquela sensação que a gente sente, eu sou incompetente, não dou conta, eu não sei o que está acontecendo. A criança ainda não sabe se comunicar exatamente. E aquela questão, tipo assim, dorme, que eu quero dormir. Pelo dorme, amor de Deus, eu quero dormir. Que eu quero dormir. Justamente. E aí, quanto mais você passa isso, menos a criança dorme. Porque ela acha que é para estar. É porque você não tá vibrando aquilo que você tá querendo. Não é? Já assim, eu quero que a criança durma, mas eu não tô vibrando calma, eu não tô vibrando paz. Então, como a criança vai dormir? Não vai. Perfeito! A boca fala do que o coração sente. Ou seja, a boca tá dizendo assim, eu quero dormir. Mas ela tá falando assim, não, dorme. Mas dorme pra quem? Ele não quer dormir, quem quer dormir é você. Então, você não vibrou para que aquela ressonância daquele ambiente ali melhorasse para ela. E aí, o bom exemplo que você deu, né, que o esposo estava lá cansado, e ele também veio com a mesma ressonância do eu tô cansado. Só que talvez ele possa ter feito o movimento do então vamos juntos. Na verdade, ele já estava dormindo. Então, tudo que ele fez... Não, tudo que ele fez foi agarrar ela. Então, ela sentiu aquele quentinho. Ele dormindo. Ele já tava ali, aquele silêncio, pronto, dormiu. Era tudo que ela precisava. E eu ali, ansiosa. Então, olha, já anota essa dica aqui, que é muito importante isso para você. Então, primeira coisa, vamos nos liberar da culpa. Ninguém te deu manual. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso é não é? Um fato. Então, vamos nos liberar da culpa, tá? Ninguém te deu manual. Você sempre, e a sua mamãe também, fez o melhor que ela pôde, tá? Esse é o primeiro combinado aqui. Segundo combinado, você vê que Lohane tá trazendo pra gente a jornada dela, né? A história dela, mas ela olhou fora da cena. Quando você olha dentro da cena, você não consegue enxergar a saída. Você fica tão envolvido ali. Ela trouxe exatamente esse exemplo. Nossa, eu tô tão assim, só quero isso, não vê mais nada. E como ela não via mais solução, ela chega no ápice da exaustão. Então, segunda dica, olha fora da cena. Respira. Esse é o segredo. Respira, olha fora da cena, aí o oxigênio foi para o cérebro, aí você consegue tomar a solução. Terceira coisa é a mudança que ela faz na vida dela e que ela traz hoje isso pra gente aqui para poder contar. Então, continua anotando aí, que tem dica boa aqui. Aí, tu passa por esse desafio. Sim, e aí... que ali é o chave de virada. De que eu preciso assumir que essa é a minha nova realidade. Perfeito. E eu preciso me adaptar a essa minha nova realidade. E aí, vem outra coisa, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu passo pelas situações, eu reflito muito e falo assim, opa, tem alguma coisa que não tá encaixando, o que eu posso fazer para adaptar? E aí eu percebi, outro ponto da maternidade, que a gente começa a terceirizar muito as nossas frustrações. Então, assim, eu não tô malhando porque não tem ninguém pra ficar com ela. Eu não tô passando batom porque eu não tenho tempo. Nunca é a nossa culpa. E a verdade é que isso nada mais é do que desculpas que a gente dá pra ficar no comodismo. Para não sair da nossa zona de conforto. Então, eu me vi nessa situação, terceirizando muito os meus problemas... colocando a culpa no outro. Não é assim. O filho, obviamente, é do pai, é da mãe, meu esposo sempre me ajudou, sempre esteve presente. Só que eu não aceitar isso, que eu tenho que fazer hoje as coisas adaptadas à minha realidade, que é com a minha bebê. Como estar aqui hoje, justamente. Eu não me dou a oportunidade de mudança. Perfeito. Então, assim... O tempo, às vezes, que você tá ali no telefone, fazendo nada, rolando feed com coisas que não te acrescentam, é o tempo que você vai no banheiro, que você lava o seu rosto, hidrata. Perfeito. Pequenas coisinhas, atos de autocuidado mudam totalmente a forma que você se enxerga. Então, assim, o meu conselho pra vocês é: se amem, se cuidem e tirem um tempinho pra vocês. Saibam separar o que é prioridade, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Você se dá essa oportunidade. Então, assim, eu não tenho tempo de treinar. Treina em casa.
Pega ali seu bebê, faz de peso. O importante é que você se movimente. Legal. Eu não consigo me arrumar. Pega seu bebê no colo, vai no espelho, passa um batom. Nada tem desculpa pra você não se cuidar. Você só precisa se dar essa oportunidade de entender que você se colocou naquela posição. Voltamos para aquele ponto de novo do entender, né? Quando eu entendo, meu cérebro começa a encontrar as soluções. E assim, eu costumo dizer que eu vou estar cansada feia ou cansada bonita. Eu prefiro estar cansada bonita. Adorei, hein? Então eu vou estar arrumada, eu vou estar ali cansada, mas eu vou estar bonita. Porque quando eu me olhar no espelho, e volta para aquela questão do... Quando eu me olhar no espelho, eu vou me reconhecer e vou falar assim, opa, hoje eu consigo dominar esse dia. Então assim, o leão fica fácil no dia quando a gente se vê e gosta do que vê. Muito legal isso, gente. Eu não falei para você que hoje você tinha muita dica aqui nesse podcast? Eu disse, eu falei. Já tá com essa caneta aí anotando, né? Ó, deixa eu pegar aqui, Lorraine. Achei isso muito legal, porque, de novo, né, a gente falou sobre isso. Eu só consigo falar com muita verdade daquilo que eu vivi. Sim. Então, se eu vivi e transformei, e aí eu gosto quando a gente traz consciência, a gente sempre fala sobre isso, tá, gente? Ter consciência é ter clareza de tudo aquilo que lhe aconteceu e o que você pode melhorar a partir disso. Ela trouxe esse exemplo aqui, ela trouxe exatamente essa fala aqui. Questiono, o que eu posso melhorar? O que está fora do eixo aqui que eu preciso ajustar? E eu achei isso muito interessante quando você traz essa informação. Você olhou para isso e falou assim, nossa, não sou eu que sozinha estou vivendo isso. Não. Você olhou para o lado. Sim, eu tive uma ampla, assim, gama de mães que começaram a acompanhar o meu processo de emagrecimento, meu processo de estar arrumada e me mandar mensagem. Nossa, mas como que você consegue? Uhum. Nossa, mas como você tem tempo? Nossa... E desde então, eu tenho começado, né? Muito legal isso. A passar para elas que a gente só precisa realmente fazer essa reflexão sobre a gente e se dar essa oportunidade de mudança. Então, assim, tem uma frase que eu falo muito no meu Instagram com as minhas seguidoras, que é: não espere o futuro para se tornar a mulher dos seus sonhos. Gente, então, assim, às vezes a gente se espelha tanto em outras mulheres e tudo que a gente precisa fazer é realmente ser. Então, assim, não é sobre o que fulana veste, como fulana fala. É eu me encontrar comigo. Como eu gostaria de falar, como eu gostaria de me vestir. Então, isso é uma coisa muito individual. A autoestima, ela não é algo que só no espelho, sabe? É uma transformação de dentro pra fora. Perfeito. Então, eu desenvolvi, inclusive, um método que fala sobre isso, que é o método 3A, que é autoconhecimento, autocuidado e autoestima. A autoestima, ela não nasce pronta. Ela é um processo. Treinável. E aí você precisa se conhecer pra treinar e chegar até esse... Adorei, porque eu concordo com você. Eu acredito que é treinável. Sim. Hoje, para eu poder vir também, eu voltei agora aos meus exercícios, ó. Tá vendo, gente? Show de bola. Porque assim, olha, é começar. Sim. Parei de novo. Problema, começa de novo. Parei de novo. Problema, começa de novo quantas vezes for necessário. E aí eu comecei essa semana, né? Então, como eu não posso ainda fazer exercícios de academia e tal, então tem que fazer hidro. Beleza. Então vou pra hidro. Fui pra hidro. E aí, claro, né? O corpo já ficou doendo. Sim. Aí hoje eu acordei o quê? Com dor de cabeça. Qual foi a primeira coisa que eu disse pra mim? Gente, eu tô com dor de cabeça. Aí eu mesma já falei assim, e daí? Vambora? Vambora, é isso. É não deixar o problema dominar. E aí bateu no que você falou, né? Quais são as minhas prioridades? O que é a minha escolha? Então eu decidi, levantei minha sonolenta assim ainda, com dor de cabeça, e falei assim, eu vou assim mesmo. Eu vou. E aí quando eu cheguei em casa, que aí tomei o banho gelado, porque eu sempre faço esse processo do banho gelado para dar essa despertada e tal... Aí eu lembrei que eu tinha hoje podcast com essa moça linda, maquiadora. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. E ó, vem aqui, ela provocar. Você acordou ali, desanimada, com dor de cabeça, pensando, meu Deus, tudo que eu queria hoje era ficar na minha cama. Depois que você se arrumou, botou esse batom lindo, como que você está agora? É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer, porque quando ela foi falando, a gente foi pensando. Gente, a gente tem que ficar pensando do que a gente pode aprender. Foi exatamente assim que eu me olhei no espelho. Seu sentimento não mudou? Mudou. Exatamente isso. Quando hoje eu me olhei no espelho, de fato, o batom vermelho é a minha marca, né? E aí eu olhei e falei assim, que bonita hoje, hein? Tá Isso. bonita hoje, hein? Gostei. E aí isso realmente, eu esqueci da dor.
porque eu me obriguei a não tomar o remédio, tá? Sim. Eu também tô nesse processo de eu também, eu sou um pouco assim, sabia? Meu esposo até, ele pega um pouco no meu pé e fala assim, tô com dor de cabeça. Aí ele quer que eu pegue o remédio? Eu não. Aí ele, ué. Mas assim, eu bebo água, eu faço tudo, a minha última opção é tomar o remédio. Eu tô num processo de desmame dessa consciência e eu achei isso muito interessante, porque eu de fato continuava com ela. E quando eu comecei a me arrumar, comecei a me maquiar, e aí eu comecei a pensar, não, hoje eu queria fazer diferente, hoje eu queria fazer um blush assim. E engraçado que hoje eu fiz esse processo, olha. Eu falei, não, eu queria fazer isso assado. E fiz. E quando eu acabei, gente, eu olhei e falei, nossa, tá bonita hoje, hein? Vai ficar lindo no podcast. E é exatamente sobre isso. É como a gente se reconhece. Treino. Aí voltamos pro exercício do treino, né? Isso aí. Então me explica como que você traz esse método para que eu treine isso e que eu pare de ficar me sabotando todos os dias. Então eu acho que o principal ponto que a gente precisa focar é realmente esse autoconhecimento, que é o primeiro Azinho lá, é método 3A, né? O autoconhecimento. A gente precisa parar de se basear na realidade do outro. Perfeito. E se colocar na nossa realidade, o que cabe dentro da gente. Então, assim, eu preciso entender o que tá me incomodando. Por que a roupa na fulana fica tão bonita e quando eu coloco em mim não fica tão boa? Por que aquilo dali não é minha personalidade? Então, quando eu tento adaptar a personalidade do outro em mim, sempre algo não encaixa. Então, o primeiro passo é você se reconhecer. Reconhecer quem você quer ser, como você quer passar a sua imagem para a sociedade. O segundo passo é você se cuidar. É o autocuidado. Então, assim, não adianta eu saber quem eu quero ser, mas eu não me movimentar para que isso aconteça. Perfeito. Então, assim, eu acho a fulana linda, com o corpo lindo, a maquiagem linda. Mas eu não treino, mas eu não me maquio, mas eu continuo usando pijama, continuo usando roupa larga, enfim. Ou roupas que não valorizam meu corpo. Então, eu tenho que aprender o carinho ali do autocuidado comigo. E aí, o terceiro passo é a autoconfiança. Porque aí você já passou por esse processo de se reconhecer, de se cuidar. Então, a autoconfiança, ela é quase que impossível você não sentir, sabe? Porque você já se encontrou ali consigo mesmo. Então, o meu método fala... na verdade, uma jornada por tudo isso. Então, um caminho que ela passa um caminho para chegar até lá. Sabe que veio uma outra coisa na minha cabeça agora? Quantas mulheres têm dificuldade de se olhar no espelho? Sim, muita. E muitas vezes pela comparação. Porque ela passa tanto tempo se comparando com outras mulheres que não reflete sobre si mesma, assim, o que eu posso melhorar em mim, o que eu acharia bonito. Sabe um erro que as pessoas cometem muito na maquiagem? É olhar tutoriais de pessoas que não tem nada a ver com você. Ih, gente, já veio a dica. Pega esse vídeo aqui. Anota. Pega agora. Eu tenho uma simetria de rosto, você tem outra. Então, assim, se eu pego uma maquiagem de uma pessoa que tem o olho maior, que tem mais pálpebra, e tento adaptar no meu olho, por exemplo, não vai ficar legal. Então, sempre que eu vou fazer uma maquiagem, primeiro ponto, eu preciso pegar pessoas que tenham traços parecidos com o meu, para que aquela maquiagem fique boa. Show. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, é realçar aquilo que você gosta em você. Então, assim, eu gosto muito dos meus olhos, realça seus olhos, capricha ali numa sombra legal. Eu gosto dos meus lábios, capricha no batom. Eu gosto da minha bochecha. É onde eu te falei que virou a minha marca do batom vermelho. Justamente. Toda vez que eu boto batom mais claro, as pessoas vão lá reclamar e falam assim, cadê o batom vermelho? Cadê? Então, é realmente você se reconhecer, realçar aquilo que em você é bonito. Então, se algo já te chama a atenção no espelho, inclusive lá no meu método tem exercícios, né? Pra você fazer. Legal. Desse reconhecimento, de você escrever realmente ali quais são as suas qualidades, quais são os pontos que você gosta. Então, assim, tá bem legal realmente. E aí... tem esses exercíciozinhos, né? Pra você entender realmente quem você é e como que você vai chegar até esse momento de se olhar no espelho e falar assim, nossa, eu tô gostando realmente do que eu tô vendo. E não, nossa, eu tô com a mesma roupa, mas não tá encaixando, sabe? E você me fez pensar numa outra coisa também, que quando a gente faz esse processo de autoconsciência, gente, isso é exercício. Ela falou aqui, ó. Eu falando do meu olhar aqui terapêutico, é um processo de escadinha. Eu já subi mais uma escada. Justamente. Eu já subi mais uma escada. É um dia de cada vez. Não é isso? É um dia de cada vez. Porque
nós temos o hábito, e aí de novo voltamos lá para a neurociência que ela vai explicar isso, de olhar só para o que é ruim. Justamente. A gente estava falando disso, inclusive, antes aqui de começar o podcast, né? De estar vivendo ali uma situação que é linda e aí os teus medos e as tuas inseguranças te impedem de viver aquilo dali verdadeiramente. Então, se eu tô focando só no copo vazio, justamente, eu só vou ver o copo vazio. Eu vou continuar com o meu biotipo corporal. Mas eu posso melhorar esse biotipo corporal? Posso. Só que se eu, por exemplo, adorei a dica que ela deu, se eu mirar nela, que tem um biotipo corporal totalmente diferente do meu... Você nunca vai se encaixar. Nunca. Eu vou ficar sempre frustrada. Não, agora, você coloca uma roupa que valoriza o seu corpo. Você coloca uma maquiagem que ressalta a sua beleza. Você faz um cabelo diferente, faz um, né? Você já vai se ver de outra forma. A tua autoestima, ela já vai elevar. E você já vai ter mais leveza pro seu dia, para suas tarefas, assim, Como é que você traduz para essa pessoa agora que tá te ouvindo? Porque é igual lá na terapia, quando a gente fala assim, autoconsciência, a pessoa fala assim, que saco, eu não quero mais ouvir isso. Mas autoconsciência é se auto-olhar, tá? É literalmente botar um espelho e olhar para você. Então, eu quero que você use uma palavra, 3 palavras simples agora para quem tá te ouvindo, que você interpreta ou que você codifica aí autoestima, que a gente escuta tanto, né? Porque vou falar da mentalidade mundial, né? Autoestima, está maquiada, bonita, arrumada, cabelo feito, né? É isso? Não, eu acho que a autoestima, ela é um processo interno. Perfeito. Não, voltamos para o que não é o que a gente vê no espelho, mas como a gente se sente. Perfeito. Então, é o que a gente tá falando de não encaixar. Então, eu acho que é o autorreconhecimento. Saber quem você é, qual é o seu estilo, qual é a imagem que você quer passar. E a beleza, ela é muito individual. O que funciona pra mim, às vezes, não vai funcionar pra você. Então, é realmente você se olhar e gostar do que vê. E não olhar o outro e gostar do que você vê no outro. É o que você gosta em você. É ter esse exercício, realmente, de se amar, sabe? De falar assim, é isso. É essa mulher aqui que eu quero ser. 3 palavrinhas. 3 palavras. Autoconhecimento. Autodisciplina, que eu acho que é fundamental. E autocuidado. São, assim, eu acho que a gente precisa realmente fazer esse exercício de se olhar e entender realmente quem eu quero ser. E o que eu posso fazer para me tornar essa mulher. E não só desejar, não, começar a agir. O que eu posso começar a fazer hoje para me tornar a mulher que eu gostaria de ser. Que é começando de pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho. Assim, tem atos simples do nosso dia a dia que elevam a nossa autoestima. Então, assim, acordei de manhã, só o fato de eu lavar o meu rosto com um sabonete ali cheiroso, hidratar, eu já tô com a minha pele hidratada, eu já tô pronta. Durante o dia, vou na rua, passa um corretivozinho, alguma coisa ali pra se sentir mais bonita. No final do dia, essa dica que eu indico pra todo mundo. Anota. Invistam em um óleo de banho. Gente, que você legal. Finalizar ali o seu dia com um banho premium. Você tem aquela coisa da pele hidratada, aquele cheiro. Você sente uma mulher, sabe, empoderada, assim, uma mulher fina. É maravilhoso. Você vai dormir ali pleníssima. Então, invistam aí num óleozinho de banho que eu super recomendo. Então, todas essas coisas são autocuidado. São uma forma de você... movimentos que você faz. E são coisas simples. Todo mundo consegue encaixar isso na rotina, sabe? Então, é essa... basicamente isso. Eu gostei dessa dica, porque assim, você pode não ter uma condição financeira de comprar o mais caro, mas olhe para isso. E, gente, voltamos de novo para o primeiro assunto dela, que é prioridade. O que eu priorizo? Hoje, por exemplo, como eu trabalho com imagem, né? Sim. Eu tenho muito cuidado com o cabelo. Sim. Que antes eu não tinha tanto. Não que eu deixasse ele desleixado. Mas, tipo assim, não me importa tá muito em finalizar. Só lavo e tá limpo, tá bom. Só lavo, tá limpo, tá bom. Hoje, eu tenho cuidado em investir num produto mais caro. A minha cabeleireira, ela cuida do meu cabelo hoje. Eu faço de 15 em 15 dias terapia capilar com ela. Pra cuidar dessa saúde dos fios. E eu sou cabeleireira, tá? Formada, mas eu não sou praticante. Então, eu fui entendendo isso. Eu falei, opa... Então, eu preciso cuidar disso. Sim. E assim, às vezes era algo que você não se importava, mas era algo que te incomodava ali, mas você não se movimentava. É isso. Não se movimentava. E a partir do momento que você começou a se movimentar, falou assim, não, isso aqui tá me incomodando, eu preciso mudar.
você começou a se sentir Perfeito. melhor. A ponto de hoje, se eu venho fazer a gravação de cabelo preso, ela vai lá nos meus stories, né? Minha terapeuta capilar Daiane, ela vai lá. E comenta, né? Por que esse cabelo está preso? Não escovou ele hoje por quê? Tudo que a gente faz como um ato de carinho pra gente vale a pena. Então, vamos pegar essa dica aqui, olha. Já pega esse vídeo e você vai fazer uma coisa muito importante agora. Pegar o seu dedinho lá no aviãozinho e encaminhar para aquela mulher hoje que precisa ouvir isso. Homem também, tá? Tem muitos homens hoje olhando para essa autoestima. Inclusive, eu e meu esposo, a gente troca muito informação, a gente conversa muito. E ele tava me falando em como os homens estão realmente preocupados hoje com a imagem. Também. Coisa que antigamente era cortou o cabelo, fez a barba, tava bom. Não, os homens agora estão investindo em produtos de beleza, em cuidados com a pele, skincare. Então, assim, ele vai me contando ali, ele é professor, ele é personal trainer, então ele vai me contando ali as fofocas da academia, é maravilhoso. E eu acho muito interessante isso, porque a autoestima, ela não é só pela mulher, sabe? O homem, ele também precisa se sentir bem, enfim, até ali pra se sentir, acho que vou usar a palavra competente para cuidar da sua família, enfim. Então, é importante também que os homens entendam que eles têm que se cuidar. Na verdade, é para esse ponto do ser desejável, né? Porque como o homem durante muitos anos não se cuidava nessa questão de beleza estética, a gente tá falando de estética agora. Você vê a questão do implante capilar agora que tá muito em alta, coisas que antigamente, ficou careca, ficou calvo, beleza, e agora não, os homens estão preocupados ali. Então, quando você olha para você no espelho, você vê tudo isso, você começa a se apaixonar por você. Sim. Então, por isso eu estou falando para você, pega esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que está precisando ouvir isso agora. Mas também não esquece de se inscrever aqui nesse canal e comentar. Porque quando você faz isso, o que a inteligência artificial aqui faz? Os algoritmos, fala assim, mais pessoas precisam ouvir. Então, ajude a chegar essa informação para mais pessoas. Compartilha, se inscreve aqui no canal e não deixa de fazer comentário, tá bom? E outra coisa, tá? Já ela vai estar aqui, ó, dando as redes sociais dela, mas vai estar aqui embaixo, em algum lugar, na descrição desse vídeo. Então, já acompanha, já segue. Porque ela já contou pra gente que tem métodos aqui que são muito importantes, que vai nos ajudar a dar esse passo à frente, a transformar essa vida, a transformar a sua história. E aí, acredite, quando o seu mundo tá melhor, tudo à sua volta melhora. Isso é, assim, algo... Inclusive, olha lá, viu? Olha só, eu já... Cabeça aqui. Quero que as pessoas comentem aqui embaixo se vocês querem um podcast falando sobre o casamento pós-filhos. Porque esse é um assunto... Gente, já gostei desse assunto, hein? É um assunto aí que a gente pode expandir. Também conversei com muitas amigas, muitas mães. E assim, é uma coisa que reflete muito no casamento. E ter a parceria ali, ou entender que você não é a única que tá passando por aquela situação ali, é muito importante. Que a gente enganchou agora de novo, que é assunto para o próximo podcast, mas já vou deixar pimenta aqui na tua boca. Que é essa minha autoestima. Se eu tô me sentindo feia, se eu tô só andando de pijama, se eu tô só cheirando a leite. Isso aí. Como que meu marido vai ter atração por mim, gente? Não existe isso. E não basta você também cobrar que ele te ame. Tem que me amar. Não é assim que funciona. Homem é visual, gente. Homem é visual e a gente precisa entender isso. E aceitar. Eu acho que... super polêmica. Só dá spoiler, calma. Polêmica, não mas tudo. Eu acho importante. Não tô falando aqui que a gente tem que se arrumar propriamente pro marido. É pra você. Não acho errado também, tá? Eu me arrumo pra mim, mas eu me arrumo também pro meu marido. Mas é mais essa essência de você realmente não gostar do que tá vendo e aí não ter muito ânimo, enfim, fica pro próximo, mas tem muito assunto pra falar sobre isso. Adorei, gente. Eu não falei pra vocês que vocês tinham que assistir? Eu já falei, Elas Donas de Si, você precisa assistir com papel e caneta na mão. Porque olha a jornada dela aqui, olha. Contou a sua jornada pra gente, contou que a história dela começa não com coisas maravilhosas, mas com os desafios que ela olhou e falou assim... Não quero isso. Quero diferente. Como é que eu posso fazer para fazer diferente? Porque existe muita diferença entre você olhar esse copo vazio e esse copo cheio. Quando eu olho ele vazio, eu só vou acreditar naquilo que a sociedade me entrega, que, como ela falou, a sociedade só me entregava essa possibilidade.
Ela olhou e falou, tem que ter outro caminho. Qual é? Ela foi atrás dele. E aí hoje ela vê o copo mais cheio e transborda isso. Isso não é lindo, gente? E aí volta o que eu falei aqui. Quando você melhora, o mundo à sua volta melhora também. Por isso ela tá aqui. Primeira vez no podcast. Primeira vez no podcast. E com o intuito realmente de, assim, eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de muita fé, né, assim. Hoje eu não frequento nenhuma igreja, mas eu sempre tive a presença de Deus muito, muito forte na minha vida. E aí, na minha jornada, assim, de vida, de maquiagem, eu falei assim, veio um propósito no meu coração, assim, eu preciso ajudar outras mulheres a se encontrarem. E aí foi um estalo, eu falei assim, não, eu preciso alcançar o maior número de mulheres que eu conseguir para fazer elas se olharem e realmente, verdadeiramente gostarem do que vem. Lorraine, quando você sentiu esse desejo de olhar para essas outras pessoas, porque o sentimento é assim, ó, eu tenho informação, posso compartilhar com ela? Posso dividir? Posso transbordar na vida do outro? Esse é o primeiro sentimento que vem. Quando aconteceu isso, que virada deu na sua vida? Porque você estava ali naquela jornada de mudança de emprego, entender quem é você, é muito jovem. Isso é normal, gente. Você é muito jovem, você ainda não sabe tudo claro do que você quer para a vida. Aí vem esse sentimento, porque você diz que maqueia desde os 18 anos. Desde os 18 anos. Então, ou seja, desde os 18 anos, você faz a vida dessas mulheres um pouco melhor. Porque quando eu me maqueio, eu me sinto, nossa, você tá bonita, hein? Que virada foi? Então, eu caí de paraquedas no mundo da maquiagem, porque olha que interessante. Eu sempre gostei muito, então tem algumas pessoas que vão se identificar aí comigo. Eu, adolescente, ficava lá no meu quarto, me maquiando e fazendo fotos. E aí as pessoas começaram, assim, era só em mim mesmo, mas começaram a gostar, a se interessar. Legal. E aí começou a família, eu tenho um casamento, pode me maquiar? E aí foi passando de um pro outro. Aí as amigas foram começando a pedir, e aí essas amigas foram indicando para outros amigos, enfim. Quando eu fui me ver, eu tava ali trabalhando CLT, dinheiro, maquiando, aquela loucura. E aí, quando eu tive essa virada de chave, quando eu fechei a farmácia, que, como eu te falei, em relação à fé, né, eu tava num ambiente que eu não estava me sentindo feliz. E aí eu passei a ter um propósito ali de conversar todos os dias com Deus e falar assim, Senhor, me direciona, o que eu preciso fazer, o que tá faltando, enfim. E aí nada preenchia e aí ele colocou no meu coração que eu tinha que abrir mão daquilo dali. E aí na época eu abri mão, enfim, conversei com o meu sócio, abri realmente mão da farmácia. E aí eu falei assim, vou abrir meu estúdio. E aí tive o apoio da minha sogra também, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida. E assim, não tenho palavras para descrever o que ela significa para mim, o quanto ela me ajuda. E aí ela cedeu uma sala dela para mim. E aí eu montei o meu estúdio, ela me deu força, ajudou e tá lá, né, até hoje o meu estúdio. Muito legal. E aí foi a partir desse momento que a minha carreira como maquiadora realmente deslanchou. Porque aí foi quando o meu foco foi pra maquiagem, sabe? E aí passou um tempinho depois, eu engravidei. E aí eu trabalhei até, assim, a reta finalzinha, justamente, com o barrigão, atendi as clientes. E sempre com esse propósito de realçar belezas, da pessoa se olhar. Então, eu sempre sou muito honesta. E aí, da pessoa realmente falar, eu gostei, eu não gostei, ou o que tá te incomodando, porque a gente vai mudar, é o batom que não tá gostando, porque eu quero que a pessoa, eu não quero ter a auto-vaidade, tipo assim, eu sou top e você tem que amar o que eu faço, não, eu quero que você se olhe e se sinta bonita, esse é o meu intuito. Porque esse é um desafio também, às vezes a mulher vai pra ser maquiada por você, né, por uma profissional, e aí ela não tá acostumada. Exatamente. Eu lido muito com isso. Não é isso? Mulheres que falam assim, mas eu não uso muito, mas eu não tô acostumada. E aí eu sempre adapto de acordo com o costume da pessoa. Então, assim, se você não tem o costume de usar um batom vermelho, não adianta. Você não vai sentir bem. Você pode se surpreender. Eu pergunto, quer testar? Quer ver se você não gostar, a gente tira? Mas você tem que ali encaixar de acordo com o que você olha, se reconhece e fala, uau. Inclusive, eu tive uma cliente que eu achei maravilhoso, assim. Ela veio do interior para um casamento aqui no Rio, né? Então, assim, ela é acostumada ali com a cidadezinha e tudo mais. E aí, ela falou assim, eu não tô acostumada, eu nunca me maquiei e tudo mais. Eu falei assim, não, calma, a gente vai realçar a sua beleza dentro do que você tá acostumada, mas você vai ver que você vai gostar do resultado final. E aí, eu maquiei ela.
E a reação de quando ela se olhou foi assim, uau, nem no meu casamento eu fiquei tão chique. Ai, gente, que eu vi a energia daquela mulher mudando, assim, aquilo foi tão transformador pra mim, porque é sobre isso, sabe? E aí, uma mulher que chegou no estúdio assim, ela saiu assim, ó. Assim, ó. Tô linda, tô bela, tô maravilhosa. E isso foi muito incrível. Assim, eu amo o meu trabalho por conta disso. Muito legal, porque você sente que é a oportunidade que você tem de transformar a vida do outro com aquilo que você tem nas mãos, né? E eu costumo dizer que meus atendimentos não são só atendimentos de maquiagem. Você pode ver que eu gosto aqui muito de falar. Então, é como se fosse uma terapia. A gente vai conversando. Eu tenho muitas clientes que são mães. Então, assim, eu tenho uma cliente, por exemplo, que chorou na minha cadeira, contando que ela teve que trabalhar. Então, ela perdeu o processo ali de infância dos filhos, que era tudo com muita correria. E aí, quando tinha apresentação na escola, a secretária ficava lá, quando a criança ia entrar e ligava e a mãe ia correndo, então assim, ela fala do quanto ela se arrepende, né, de não ter aproveitado, porém era necessário, ela precisava estar ali, então assim, eu acho que é uma culpa também que muitas mães levam em relação ao trabalho, à maternidade, o desafio que é ali você equilibrar os dois lados, então assim, eu costumo dizer que é realmente uma sessão de terapia, porque a gente fica conversando ali, a hora passando, opa, a próxima cliente tá chegando, vamos. Mas eu acho que o que eu mais amo é realmente essa conexão, sabe? Isso é muito bom. Lohane, mais uma perguntinha aqui, que não quer calar. Que momento em toda essa jornada aí, você olhou e falou assim, ó, isso aqui que me aconteceu. Ali eu vi que eu me tornei dona de mim, sabe? Esse aprendizado, esse desafio, essa construção... Eu tomei a minha própria vida nas minhas mãos e me tornei dona de si. Foi a maternidade. A minha filha, ela é a coisa mais maravilhosa da minha vida. E ela foi o meu estalo, realmente, de tipo assim... Eu vou me tornar a mulher que ela vai olhar e vai falar assim, eu tenho orgulho da minha mãe. Então, foi a maternidade que mudou a minha visão de tudo, de pertencimento, de autonomia, do que eu sou capaz ou não, e da importância de me sentir bem e bonita, assim, eu acho o máximo. A minha filha tem 1 ano e 5 meses. Ela pegar o batom e passar. Porque ela vê eu fazendo, ela faz. Aí ela pega o pincel, mamãe, aí faz assim em mim. Então, assim, isso pra mim é maravilhoso. Já é o ápice isso pra aí, você, ela, pra você ter noção, a gente coloca a roupinha nela, ela vai no espelho se olhar. Com 1 ano e 5 meses. Então, assim, a minha autoestima não é só sobre mim. É sobre como a minha filha vai lidar com isso no futuro. Então, assim, se eu sou uma pessoa que tenho frustrações, que tenho ali coisas que me incomodam, a minha filha vai crescer com essas mesmas inseguranças. Então, eu preciso... eu acho que esse foi o meu maior estalo, realmente. Me tratar, me sentir bonita e a minha filha ver quem eu sou e refletir isso nela também. Uau, muito lindo isso, gente. Olha, por isso que eu falei para você, você tem que compartilhar esse vídeo. Olha, outras mulheres precisando ouvir uma mensagem dessa nesse momento. Isso é fantástico. Adorei toda essa jornada. Acho que o que você traz de missão é muito fundamental e muito bonito. Voltei lá naquele ponto que a gente falou, ó, quando a minha vida melhora todo ao redor, entorno, é verdade. Né? Então, é transbordando, gente. É a vida de um melhorando, do outro também, e a gente vai transbordando isso na vida do outro. Achei isso fantástico. Aqui nessa mesa tem uma regra. Vovó ensinou. Vovó ensinou que a gente não dá conselho, a gente dá dica. Qual dica você daria para essa mulher que está te assistindo agora, que passou por toda essa jornada, pode estar aí passando sim pela jornada da pós-maternidade, aí que é quando o bebê chega, que a vida muda toda, fica de pernas para o ar, ou talvez ela está aí no início da gravidez, então essa mulher aqui é porque a gente está falando para esse tipo de história, porque ela trouxe essa história, tá? Mas não é só essas mulheres que ela trata não, tá bom, gente? Para todas as mulheres, não é isso? Sim, todas as mulheres. Que querem olhar para si, que querem se olhar no espelho e ter orgulho de se reconhecer. Mas o que você diria para essa mulher de dica? Para que ela pudesse se tornar dona da própria história, poder se olhar no espelho e falar, eu sou dona de mim. O que você diria para ela? Eu acho que nunca é tarde para dar o início. Porque tem muitas mulheres ali que já estão passando ali pelo seu período ali de 40, 45, 50 anos e acham que, agora não tem mais nada para mim, agora não preciso mais me arrumar. E não.
Nunca é tarde pra você se olhar, se reconhecer, se sentir bonita. Então, a minha dica é essa. Nunca é tarde pra começar. Se você não começou ontem, começa hoje. Adorei, gente. Anotou esse negócio? Anotou? Muito importante isso, tá? Aqui, olhando aqui pro meio. Olha, toda a rede social dela vai estar aqui. Só que antes disso, deixa eu voltar aqui para você, porque tem aqui. Aqui não é o programa da Xuxa, não, mas você pode mandar beijinho. Pode mandar beijinho e agradecer a quem você quer agradecer e mandar beijinho. Fala aqui para sua câmera aqui, ó. Eu quero agradecer a meu esposo, que é um presente na minha vida, né? Nossa família é o meu maior sonho realizado, né? Eu falo que ter a minha família sempre foi o meu maior sonho e hoje, graças a Deus, eu vivo. Eu tenho o privilégio de viver isso. A minha filha, a minha mãe, a minha sogra, enfim, pessoas que fazem toda a diferença na minha vida. As minhas avós maravilhosas, Sônia e Verinha. E a todos que estão à minha volta, sempre me enaltecendo e me dando força e me ajudando em todos os processos que eu passei pela minha vida. São pessoas incríveis. Minha família é incrível. Fala aí sua rede social, embora vai estar escrito aqui, mas fala aí sua rede social, como é que as pessoas te acham? Meu Instagram é LohaneCBeauty_. O meu canal no YouTube também é o mesmo nomezinho, então assim, tudo Lohane Carvalho Beauty, isso aí. LC Beauty aqui, ó. Essa é minha... Vocês acham fácil. Aqui, vai estar aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Então, quero te agradecer, Lohane, muito obrigada pela confiança. Eu que agradeço. Obrigado por essa jornada que você compartilhou. E ela prometeu, gente, está escrito aqui que ela prometeu que volta. Volto. Comentem aqui, vocês querem que eu volte? Eu volto. Eu falei que a gente tem assunto para podcast aqui até ano que vem. Então, eu sou a favor, porque eu adorei esse assunto. Pena que tá acabou. Acabando nossa hora. Passou rápido. Viu? Não passou rápido. Mas foi incrível, amei. Muito obrigada. É sobre isso, tá vendo? Mulheres se unindo para poder trazer esse conteúdo maravilhoso para a transformação da minha, da dela e da sua vida. Tá bom? Então eu espero você no nosso próximo encontro do podcast Elas Donas de Si. Um beijo para você. Tchau. Obrigada.